crescimento secundário. Qual é a função do outro órgão vegetativo aqui? A folha, né? Outro órgão vegetativo, tá? Qual é a função da folha? Tá aqui, ó. Transpirar, realizar a glutação, a respiração e a fotossíntese, tá? Então essa é a função das folhas nos vegetais. Fazer com que o vegetal perca calor, fazer com que ocorra a glutação em casos especiais, fazer com que ocorra a respiração e fazer com que ocorra a fotossíntese. Vou falar um pouquinho de cada uma aqui. Os órgãos vegetativos, no caso a folha, podem ser classificados quanto à duração. Tá? Então existem folhas de vegetais com diferentes durações. Nós temos as folhas chamadas perenes e as folhas chamadas caducas. Perenes são as folhas que resistem no vegetal por mais de um ano, por exemplo, né? Ou por vários anos. Tá? Existem folhas que ficam vários anos no vegetal. Elas só caem quando ficam velhas. E esse processo de envelhecimento leva tempo. Tá? E existem as folhas chamadas de caducas, que são as folhas que ficam velhas num período curto de tempo, né? As árvores caducas ou as árvores caducifólias são aquelas árvores que todo ano perdem as folhas, ou uma grande parte das folhas. As folhas envelhecem muito rápido, né? De uma estação do ano para outra, e chega uma determinada época do ano que essas folhas caem. Tá? Então essas folhas que caem com facilidade, que envelhecem num período curto de tempo, são chamadas folhas caducas. Tá? E as folhas têm diferentes estruturas também, né? Quais são as estruturas que compõem as folhas? Então são 4. Limbo, que é a região ali onde está aquela parte verde aberta, exposta da folha, ali a gente chama de limbo, tá? Pecíolo, que é a região aquele cabinho que sai da folha e insere no caule, aquele cabinho é chamado de pecíolo. Existe a bainha, que é um prolongamento do pecíolo que engloba o caule, que fecha o caule, né? Que abraça o caule como se fosse uma bainha, e outra regiãozinha, outra estruturazinha chamada de estípula. Então uma folha completa tem que ter essas 4 estruturas. Se ela não tiver essas 4 estruturas, nós dizemos que é uma folha incompleta. E na natureza está cheia de folha completa, incompleta, tá? Então vamos ver aqui uma animação, um desenho, tá aqui, ó. Isso é uma folha de roseira, né? Num desenho. O limbo é essa parte aqui, ó. Isso aqui, ó, é o limbo. É essa parte mais larga da folha, né? Essa estrutura achatada da folha aqui, essa parte da folha nós chamamos de limbo. Pecíolo, ó, isso aqui, ó, é o pecíolo, é o cabinho das folhas. Essa folha é uma folha composta, ela tem 3 folhinhas. Nós chamamos de uma folha trifoliolar, porque ela tem 3 folíolos. A folha que apresenta mais de um limbo, cada limbozinho nós chamamos de folíolo. Né? Se ela tivesse 2 folíolos, 2 limbozinhos, né, nós falaríamos que é uma folha bifoliolada. Como ela tem 3, nós dizemos que ela é uma folha trifoliolada, porque ela tem 3 folíolos, ou seja, 3 limbos foliares em uma única folha, tá? Porque isso aqui é um único pecíolo. Sai daqui, liga essa e liga essa, tá? Isso aqui é pecíolo. Se o pecíolo viesse só até aqui, ó, só até aqui, aí isso aqui seria caule, e pecíolo seria só outra partezinha da folha aqui, beleza? Estípula, cara, pessoal, são essas estruturazinhas aqui, ó, que saem do lado da folha, como se fosse 2 microfolhinhas, tá? Essas são as estípulas. E bainha é essa região aqui, ó, que abraça o caule. Aqui a bainha é pouco desenvolvida, ela é muito desenvolvida nas gramíneas, né? O milho, a cana de açúcar, é muito fácil de você ver essa bainha, tá? É aquela parte da folha que envolve o caule, que abraça o caule, tá ok? E quanto à anatomia da folha, né? Ela é dividida em algumas partes, olha aqui, ó. A cutícula, que é aquela camadinha de cera, tá? Que fica depositada sobre as células da epiderme.
que é uma camada de célula que serve de proteção para toda a região foliar, tá? Nós temos as células do tecido palissádico. Por que palissádico? Porque ele está colocadinho um do lado do outro como se fossem palitos. E palitos em grego dava-se o nome de palissa, né? Em latim, na verdade, não em grego. Em latim é chamado de palissa. Então, como eles parecem palissas ou palitos, né? O arranjo dessas células foi dado o nome de tecido palissádico, tá? E aqui, ó, nós temos o tecido esponjoso ou lacunoso, porque parecem esponjas, são grupos de células esparramadas aleatoriamente por dentro da folha, tá? Então, forma o tecido esponjoso, tá ok? Aqui nós temos os vasos condutores, que são o xilema e o floema, tá? Percebam que a única parte verde da folha é o tecido palissádico, né? E o tecido esponjoso. É aqui nessas células, tá? Do mesófilo foliar, no tecido palissádico, ou nas células palissádicas, ou no tecido lacunoso, esponjoso, ou nas células lacunosas esponjosas, que ocorre a fotossíntese. E na epiderme inferior, ó, epiderme superior não tem clorofila, epiderme inferior não tem clorofila, exceto nas células guarda. Célula guarda da epiderme tem clorofila. São as únicas células da epiderme que tem clorofila, tá? Células guarda. Então vamos lá, ó. Então aqui outro corte, né? Aqui a gente vê, ó, como se pegasse essa folha de frente, fizesse um corte dela e pegasse esse pedacinho e aumentasse, ó. Então nós temos aqui de novo as células da epiderme, que não tem clorofila, exceto aqui, ó, onde estão os estômatos. Por quê? Porque a célula guarda, tá? Essas célulazinhas aqui contém clorofila. E vocês já sabem por que ela tem clorofila e as demais não têm. Está relacionado com a abertura e fechamento do estômago. Tecido palissádico aqui, ó. Olha aqui as células palissádicas em forma de palissas ou palitos, né? Olha o tecido lacunoso aqui, ó. As células agrupadas aleatoriamente, formando grandes espaços com ar e água aqui dentro, ó. Isso aqui é um monte de espaço vazio, cheio de ar aqui dentro. É aqui nessa região que a água que vem, tá? Aqui, ó, pelo xilema, se esparrama, molha e evapora. Ela vira vapor aqui dentro e sai pelo estômago, tá? Então, aqui dentro a água vira vapor, aqui dentro entra o CO2 pelo estômago, aqui dentro ele entra nessas células verdes aqui para ser utilizado na fotossíntese, tá ok? Aqui dentro que entra o oxigênio e é aqui que ele se esparrama para ser absorvido aqui, tá? Por essas células. Aqui dentro que libera oxigênio, tá? Que vai ser liberado aqui para fora, nessa região aqui do mesófilo, principalmente aqui, ó, no mesófilo, né, lacunoso, tá? Ou esponjoso, tá? Então aqui as células esponjosas aqui nessa região do mesófilo, chamado mesófilo esponjoso ou lacunoso, que se concentram o vapor de água e os gases, tá? Então, essa aqui é a anatomia interna de uma folha. Então, tá aqui, ó, novamente outro desenho. Células palissádicas, células esponjosas ou lacunosas, xilema e floema. Aqui nós temos, aqui já mostra uma coisinha ao redor, chamada células da bainha, ou do feixe da bainha. Ao redor do xilema e floema existe esse grupo de células aqui, ó, tá? Existe esse arranjamento de células, como se formasse as paredes de um tubo que é dividido ao meio, com vários tubinhos do xilema e vários tubinhos do floema, tá? Então esse grupo de células chama células da bainha, né? Ou feixe da bainha de Kranz, né? Tem um nome específico. É aqui xilema, floema,
né? Olha aqui, epiderme inferior, célula guarda. A única célula da epiderme, seja superior ou seja inferior, que tem cloroplasto, que é verde, é a célula guarda, tá? Então tá aí, ó, um desenho de uma anatomia interna de uma folha. E as folhas também tem uma outra estruturazinha aqui chamada hidatódios e tricomas. O que são hidatódios? Hidatódios são perfurações na ponta aqui, ó, na borda das folhas, né? Na ponta da borda externa das folhas, utilizados para que a planta consiga expelir água. Muitas vezes as plantas absorvem uma quantidade de água muito grande, elas ficam muito túrgidas. E essa água tem que ser expelida. Muitas vezes as plantas acumulam muitos sais, íons, né? Açúcares e aminoácidos e proteínas solúveis, faz com que essas células da planta absorvam muita água. Então a célula da raiz absorve muita água do solo. Essa célula fica muito túrgida e esparrama a água da raiz para o caule até a folha, né? E todo o tecido tem muita água, continua entrando água dentro da raiz, porque é por osmose que entra. Vai entrando água, vai entrando água, vai entrando água, né? E às vezes é tanta água que não dá tempo de evaporar, tem mais água do que a planta consegue evaporar, então forma um excesso de água dentro da planta, principalmente nas folhas. Esse tecidozinho aqui, ó, que está cheio de vapor de água e ar e gases, fica saturado de água, fica tudo cheio de água. Aqui outro, ó. Aqui fica só água líquida. Ou essa água tem que ser expelida. Por onde? Pelos hidatódios, que estão na pontinha das folhas aqui. São perfuraçõezinhas que abrem quando a pressão de água dentro da folha aumenta e forma essas gotinhas aqui, ó, na borda das folhas. Tem gente que acha que isso aqui é orvalho. Isso aqui não é orvalho. Orvalho são essas pontuaçõezinhas aqui, ó. Isso aqui é orvalho, ó. Pequeninas gotas de água. Isso aqui é a água da gutação. Isso aqui está saindo de dentro da folha, sendo expelido para fora, formando essas gotas. Até que chega no momento, ou ela cai, né, ou ela acaba sendo evaporada pelo sol. E os tricomas? O que são os tricomas? Olha aí. Tricomas são como se fossem células especializadas da epiderme, tá? Que acumulam substâncias, principalmente, tá? Substâncias aromáticas, substâncias urticantes, né? Quem conhece o cansanção, ou já ouviu falar, a urtiga, né? São plantas que quando você encosta na folha, né? Você acaba tendo uma irritação muito grande, pode causar até sérios problemas, pode causar queimaduras, para quem tem alergia é perigoso, tá? O que tem lá na folha do cansanção e da ortiga? Tem tricomas assim, só que os tricomas que tem lá são bem duros, tem cristais nas paredes que deixam ele como agulha. E dentro dele tem uma bolsinha dessa aqui cheia de substância urticante que causa alergia, queimadura, irritação. E quando tu passa na folha, tu encosta nos tricomas, eles liberam esse líquido na sua pele, dentro ou na superfície da pele, tá? E aí começa aquela irritação. Então, tricomas são essas estruturas presentes nas folhas de alguns vegetais, principalmente especializados principalmente para substâncias aromáticas, aquelas plantas de folha muito cheirosa, né? Eucalipto, as ervas aromáticas, né, que a gente usa na culinária, né? Todas elas têm a presença desses tricomas. Então, ervas de cozinha aromáticas, de culinária, aquelas ervas de cheiro, tá? Tem essas estruturas bem formadas na epiderme das folhas, são os tricomas. As folhas também podem sofrer modificações, né? Existem estruturas que têm origem em folhas modificadas, tá? Por exemplo, as gavinhas, os espinhos e as brácteas. O que é isso, professor? Gavinha, espinho e bráctea. Vamos lá. Olha aqui, gavinha. Todo mundo conhece o maracujá, né? O maracujá é clássico, né? É aquele parece um raminho que fica torcendo. Aquilo, pessoal, não é um ramo, tá? Aquilo não é parte de caule. Aquilo é uma folha modificada. Professor, como é folha isso aqui?
Porque aqui dentro dessa gavinha, a organização das células aqui é exatamente igual de uma folha e não é igual de um caule. O caule tem uma anatomia própria, a folha tem outra. Acabei de mostrar a anatomia do caule e acabei de mostrar a anatomia da folha. Isso aqui dentro tem a anatomia da folha, tá? Um pouco diferente, mas é muito semelhante à anatomia da folha e não a anatomia do caule. Tá? Isso aqui na verdade como se fosse um pecíolo, tá? Sem limbo foliar, tá? Que está ligado a um pedaço do caule lá no ramo. Tá? Outra estrutura, as brácteas, olha aqui, são folhas modificadas, têm função principalmente na fase reprodutiva, quando se formam as flores, né? Elas têm essa função de atração, né? De chamar a atenção, principalmente polinizadores. Isso aqui não é uma flor, isso aqui é uma folha com uma coloração diferente, tá? É uma folha de coloração diferente. E os espinhos, olha aqui, ó. Isso aqui são espinhos, tá? Isso aqui não é... Existe uma outra estrutura chamada acúleo, que parecem espinhos em algumas árvores que você pega com a mão assim, você destaca com facilidade, né? São geralmente grandes. Tem uma árvore que existe na região de mata aqui que chama de mamica de porca, tá? É bem comum isso. A barriguda, quem conhece a barriguda, né? A barriguda também tem essas coisas que parecem espinhos, mas não são. São acúlios. Você pega com a mão e você destaca ele se solta do caule com facilidade. O espinho não solta com facilidade. Por quê? Porque nos acúlios não existe xilema e floema entrando para dentro deles, levando ou trazendo esses líquidos. Não tem os vasos vasculares. No espinho tem. Na folha tem os vasos vasculares. O espinho tem vasos vasculares. Então, provavelmente os espinhos surgiram de modificações das folhas, tá? Então, esses espinhos, na verdade, são modificações, né, da forma das folhas, tá? As folhas também têm essas catáfilos, né, que são folhas reduzidas que protegem as gemas caulinares, tá? Quanto aos tipos de folha, gente, são milhares. Não tem nem como a gente querer abordar aqui. Nós passaríamos 2 ou 3 dias falando só sobre tipos e formas de folhas. Então, eu vou postar um material complementar que onde vocês quiserem ver isso, vocês terão acesso, tá? Aí outro tipo de folha, né? Esses catáfilos aqui, ó, tá aqui, ó. Quem conhece isso aqui? A cebola, né? Tem gente que diz que isso aqui é caule tipo bulbo. Mentira, errado. O caule da raiz tá, o caule da cebola tá aqui, chamado de prato. O caule do alho tá aqui, chamado de prato. Isso aqui é folha, bicho. Isso aqui é folha. Assim como a bananeira, as folhas são dispostas de forma semelhante, aqui também. Isso é folha, chamado catáfilo, ó. Catáfilo. Tá ok? Essa distribuição de parte das folhas, aqui é a parte aérea, né? Aquela parte que fica para fora do solo da folha, e uma parte fica dentro do solo aqui, ó. Essa parte dentro do solo forma esses tecidos de reserva, tá? Que protegem as gemas que estão aqui embaixo, tá? Então aqui nós temos a raiz, o caule que é o prato, e aqui, ó, aqui nós temos o catáfilo, que são o quê? As folhas, tá? Região do colo, por quê? Porque isso aqui fica geralmente abaixo do solo, isso aqui para fora. E o talo, que é onde saem as folhas verdes. Mas esses catáfilos são continuações do talo. Ou melhor, o talo é uma continuação do catáfilo. Onde ele recebe luz fica verde, onde ele não recebe, fica dessa forma aqui, ó. Aqui está o embriãozinho, ó. Então isso aqui está protegendo essas gemas caulinares, o embrião que existe aqui dentro, tá ok? E
Vamos falar então dos órgãos reprodutivos agora. Vou dar uma pausa, tá?